Oi, gente, aqui é a Natália Bonavides, estou aqui mais uma semana com vocês no canal Nocaute, dessa vez com um formato um pouco diferente. Eu estou aqui em isolamento, eu estive no plenário da Câmara essa semana, então estou bem recolhida agora para evitar de transmitir qualquer coisa para nenhuma pessoa, então a gente achou melhor não se encontrar com a equipe que sempre me acompanha aqui nas gravações do vídeo. A gente vai fazer um formato mais parecido com a live hoje. Bom, o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, são os impactos do coronavírus na política. Eu acho que vocês viram que o Congresso vai passar a funcionar de forma remota, né? A gente vai passar a fazer as votações à distância, de forma virtual. E o Senado já começou nesse formato hoje, eles já debateram e votaram o decreto de calamidade nesse formato pela internet, e nós da Câmara vamos começar a partir da semana que vem. É claro que é um formato que limita bastante o debate político e até mesmo por isso vai haver um esforço de tentar concentrar os temas debatidos aos temas emergenciais sobre o coronavírus e também para que a maior parte possível dos projetos sejam consensuais, mas é fato que se não fosse dessa forma, não haveria como continuar as atividades por causa do risco de transmissão, de contaminação, até porque parlamentares de todos os estados que ficavam indo e voltando toda semana para seus estados e para Brasília. E, bom, diante disso tudo, a gente viu que o governo Bolsonaro trouxe algumas propostas, né, de medidas para enfrentar essa crise. E nós percebemos também que elas são absolutamente insuficientes, né, que elas não estão à altura do tamanho do desafio que está sendo e que vai ser ainda mais, pelo que a gente percebe de como a situação evoluiu em outros países, a situação ainda vai ficar muito mais grave, e as medidas propostas elas estão muito aquém. Por exemplo, a gente teve a proposta de liberação de 3 bilhões de reais a mais para o Bolsa Família. Só que a gente sabe que esse valor só é suficiente para acabar com a fila que existe hoje. Uma fila que é composta por pessoas que haviam pedido para entrar, para participar do programa antes dessa situação que a gente tem agora do coronavírus. Então, isso precisa ser ampliado e muito. Outras medidas que eles anunciaram como de proteção aos trabalhadores informais, por exemplo, de dar um valor de R$200. Imagina, a gente tem pessoas que possivelmente fiquem sem renda nenhuma e que vão ter que sustentar a sua família com um valor desse, de R$200. E a gente tem mais de 40% da classe trabalhadora do país, de quem está trabalhando agora nessa situação da informalidade. São pessoas que não estão protegidas pelos mecanismos de seguridade social que quem está na formalidade tem. E aí, diante disso, diante dessa avaliação das medidas insuficientes do governo Bolsonaro, nós, dos partidos de esquerda, dos partidos de oposição, nós do PT e de vários outros partidos, temos apresentado uma série de projetos para tentar, num outro sentido, fazer frente a isso. Nós temos proposto várias medidas de proteção à população mais vulnerável, de proteção à classe trabalhadora, de proteção aos aos pequenos empresários. Esses setores certamente vão ser os mais atingidos por essa crise. Então, nós temos, por exemplo, projetos para trazer no Bolsa Família benefícios que atendam às famílias que estão com crianças e adolescentes fora da escola por causa das aulas suspensas e que, portanto, estão deixando de ter acesso à alimentação que tinham assegurada lá. Projetos que, com vários nomes, são vários projetos nesse sentido, para garantir uma renda mínima para as famílias que forem ficar sem rendas nesse período, projetos de proteção às microempresas, enfim, é uma série de projetos realmente de dar assistência, de dar proteção, de dar segurança às famílias que vão ser as mais atingidas, projetos que enfrentem tanto o risco de desemprego que vai aumentar nesse momento, como o risco de maior vulnerabilidade das famílias que já estavam em situação precária, ou na informalidade, ou em situação de desemprego, enfim. E a gente tem visto que essas medidas que estão sendo propostas pela oposição são necessárias exatamente por aquelas que estão sendo sugeridas pelo governo não estarem à altura do momento. E isso é algo que a população mesmo já vem percebendo. Nós percebemos durante essa semana várias manifestações espontâneas, manifestação de janela, nas janelas, apagando, acendendo luzes, os panelaços que aconteceram de forma espontânea, mas não só, também nas redes sociais, que é um terreno em que Bolsonaro, por ter uma milícia virtual dedicada a isso, costuma conseguir protagonizar até mesmo
nessas redes sociais, nesse ambiente virtual, houve uma perda significativa de apoio ao governo. E isso é até consequência da postura como o governo vem tratando essa situação do coronavírus. Além de Bolsonaro ter convocado e ter ido àquela manifestação, mesmo com risco de contaminação que ele mesmo representava ao estar ali, a gente viu várias declarações absolutamente irresponsáveis, absolutamente surreais. Eu acho que a palavra que o Bolsonaro mais usou quando estava falando desse tema do coronavírus foi a palavra histeria. Então ele falou que era uma fantasia, que era histeria, que estava superdimensionado, e de repente isso está chegando com muita força na vida de cada brasileira, de cada brasileiro, e está todo mundo percebendo que é muita responsabilidade que a autoridade máxima do país esteja tratando dessa forma, muitas vezes até como piada. É um tema que está afetando objetivamente a sua vida, as suas condições de vida. E é nesse sentido que a gente vê o apoio ao governo caindo. E, além disso, a gente está vendo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, usar esse tema como uma chantagem. Ele quer aproveitar esse momento de crise para pressionar para aprovar as reformas de precarização do serviço público, para pressionar para aprovar até mesmo privatizações nesse momento que a gente está vivendo. Bom, o que a gente está percebendo é que a população está avaliando negativamente essa forma do governo de reagir a uma crise que já está afetando tanto a vida de todo mundo e que a gente sabe que, infelizmente, vai se aprofundar mais, vai piorar mais. E, enfim, é nesse ambiente de crise aguda, nesse ambiente de piora nas condições de vida do povo, de perda de apoio ao governo Bolsonaro, que a gente tem duas grandes lutas a serem travadas nesse momento. A primeira é contra o coronavírus, a gente precisa muito proteger as vidas das brasileiras, dos brasileiros, e a segunda é contra o governo Bolsonaro e a sua política. A gente está vendo da pior forma o que acontece quando a direita está no poder num momento de uma grande crise, de um problema real, com um impacto real na vida das pessoas. Então, derrotar esse governo, derrotar esse projeto de morte é mais do que nunca uma questão de sobrevivência para a classe trabalhadora brasileira. A gente se encontra semana que vem. Todo mundo se cuide, todo mundo fique com muita cautela, muita atenção à sua saúde e um cheiro. Até a próxima semana.